Olá, pessoal do Já Passei Educação. Estamos aqui para trazer para vocês a análise de mais um edital da cidade de Curitiba, professor de Educação Infantil 1, um excelente concurso aí para o pessoal, né? Então nós vamos comentar aqui rapidamente, como a gente sempre faz, aspectos importantes do edital, né? Os aspectos gerais. Eu vou aumentar aqui minha tela para vocês poderem enxergar melhor, né? Então, aqui, ó, edital do concurso público 5 de 2022, né? De educação infantil. Você vai encontrar a trilha no Já Passei. Antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é professor Fábio Inácio. Eu faço aulas para concursos, né? Você vai me encontrar aí no YouTube também, tá? Com várias aulas. E aqui no Já Passei. Bom, quem vai fazer, né, a banca é o Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná, o UFPR, certo? Então você tem o site aqui, né, ncufpr.br. Tudo do concurso é sempre pelo site, né? Então inscrição, tá? Ou no site lá do concursos.curitiba.pr.gov.br, tá? Então todas as informações, listas e tal, sempre sai no site e você tem que acompanhar. Concurso público, né, ele tem validade de 2 anos, a lista é concurso, então é para efetivar essa lista de validade de 2 anos, que durante esse período a prefeitura pode convocar os aprovados e pode prorrogar por mais uma vez, né, por 2 anos, para você poder aí ser convocado, tá? Então, sempre eu procuro apontar aqui as informações essenciais, né, do concurso, que é importante você saber. Quem for aprovado sabe que vai ter que estar sujeito ao período de estágio probatório, que é de 3 anos, né, onde você é avaliado para ver se você vai se tornar estável, ou seja, efetivado na prefeitura, tá? É muito tranquilo, se você não fizer nenhum absurdo, né? Seguir as regras certinho, normalmente a grande maioria dos casos, né, são aprovados. É muito raro as reprovações de estágio probatório, embora elas ocorram, né? Então, você pode apresentar também, né, já até todas as fases dos concursos, elas têm etapas, né? Então, inclusive do edital, né, está previsto. Então, você tem várias etapas aí de poder fazer recurso. Quantos cargos são? Olha só, hein, gente, 256 total de vagas, muitas vagas. 217 são para ampla concorrência, 13 para pessoas com deficiência, 26 para população negra e povos indígenas, e a carga horária é de 40 horas, tá? Salário R$ 2.792,20. Né? Então, para você concorrer a este cargo, né, da educação infantil, você precisa ter um ensino médio completo, na modalidade normal ou magistério. Antigamente tinha esse curso, né? Eu cheguei a dar aula, que era o curso de magistério. A gente falava técnico de magistério, normal, magistério, tá? Ensino médio completo acrescido de pós-médio ou sequencial na modalidade normal, que é aquelas pessoas que fizeram médio e depois fizeram apenas o técnico em magistério, ou normal em magistério, a graduação em licenciatura plena, né, em pedagogia, ou o ensino superior completo com a graduação em normal superior, tá? Todos focadas aí na área da educação. Pessoas com deficiência, né? Então, a pessoa que tem deficiência auditiva, física, mental, ela está enquadrada aí na lei de proteção das pessoas com direitos, né? Com deficiência. Então, você pode requisitar aí a sua inscrição para concorrer nesse percentual de vagas. É claro que aí esse percentual é de 5%, você tem que apresentar toda a documentação atualizada, os laudos atualizados, para você poder concorrer nas vagas de pessoa com deficiência, né?
certo? Então você vai concorrer nas vagas da pessoa com deficiência e concomitantemente na de ampla concorrência, tá? Então também, né, você tem que enviar a sua documentação para poder estar aí se habilitando, né, nessa questão dessa lista com pessoas com deficiência, certo? A partir do dia 2/8 até as 14 horas do dia 12/9, tá? De 2022, enviar toda a documentação, ó, tá vendo? Aqui o laudo, ó, atestado, né, no prazo máximo de 180 dias. Então, se é o seu caso, você deve seguir todas as orientações aí para poder estar inscrito. E as pessoas, população negra e povos indígenas também, né? Você tem que fazer a autodeclaração, né, no momento da inscrição, e aí depois vai ter um processo de heteroidentificação, certo? De acordo com a Lei Municipal 15.931, tá? O procedimento de heteroidentificação constitui-se como um mecanismo heterônimo de verificação que visa complementar a autodeclaração com a identificação por terceiros da condição autodeclarada pelo candidato. O percentual de vagas é de 10%. Aqui, gente, se você não adianta falar que é de população negra ou indígena, porque depois isso pode te gerar algum problema, inclusive a desclassificação, a exoneração, se você chegar a ser convocado e ficar provado que você de alguma forma tentou burlar essa questão, tá? Então, é realmente para aquelas pessoas que são negras, pardas, que têm origem indígena, tá? Realmente que conseguem comprovar essa situação através do seu biotipo, através de documentação, né? Enfim, tá? Mas o que vale é a autodeclaração e a heteroidentificação, certo? Bom, aqui tem, né, a vaga, são uma reserva de 10% nessa lista. E aqui você também concorre na geral e na lista, tá? São duas listas separadas, uma para pessoa com deficiência e outra para a população negra e povos indígenas. Lá apenas constarão aqueles que têm deficiência e que têm população negra e povos indígenas, tá? E na lista geral, todo mundo. Então, se é o seu caso, você também tem que estar aí atento. Aqui, requisitos da investidura do cargo, né? Quando você já passou, enfim, o que você precisa ter, né? Tem 18 anos, né? Ter uma idade mínima de 18 e máxima de 74. Por quê? Porque com 75 anos é aposentadoria compulsória. Então, não dá para você entrar no concurso após os 75 anos, tá? Com 75 anos, né? Você tem que, detalhe aqui, tá com o esquema vacinal completo contra o coronavírus, é uma exigência, tá? Então, se no dia lá que você for convocado, você não tiver, você vai ter que providenciar essa questão, porque está no edital, né? Além de estar plenamente com os gozos do direito político, né, votar e ser votado, estar em dias com obrigação de serviço militar, se for do sexo masculino, e outras exigências, tá? A inscrição, né, como você faz a inscrição? A inscrição é sempre pelo site, né, e ela vai do dia 2/8 até o dia 12/9, no site da universidade, né? www.nc.ufpr.br, né? Do núcleo que cuida disso pela universidade. Pagamento da taxa, R$100, né? R$100, né? Deverá ser feito na rede bancária ou nas casas lotéricas. Eu gosto muito de usar a rede bancária, acho mais seguro, tá? Mas o edital aqui prevê também as casas lotéricas, certo? Mas eu gosto de fazer nos bancos, porque eu sinto uma maior segurança no sistema bancário para fazer inscrição, tá? É uma sugestão. Se você pagar a taxa e não aparecer na sua inscrição, você deve entrar em contato com a instituição até o dia 15/9
pelo telefone aqui, ó, 041, que é o código, né, 3313-8800, das 8h30 às 17h30, ou pelo site com sistema interativo, certo? Então, a instituição não se responsabiliza por pagamento fora do prazo, por pagamento feito em depósito, DOC, né? Enfim, por isso que é sempre bom confirmar o pagamento. No dia 19/9/2022, a relação preliminar contendo o nome dos candidatos, tá? Então, muita atenção nos prazos para você não perder aí, né, essas questões, tá? Então, atenção nesse ponto, né? Tem também pedido de solicitação de isenção de taxa de inscrição? Sim, você tem que estar participando dos programas do CAD único. O prazo é do dia 2 até o dia 8, né? Então, o prazo é curtinho, certo? E aí você tem essa opção se você está, né, referenciado lá no CAD único, né? Participa dos programas de baixa renda, Auxílio Brasil, né? Ou outros que você possa participar, tá? Se você é doador de sangue também, né? Você também pode tentar pleitear aí a isenção da taxa. Tem que mandar para lá via site, né? Você tem que ter doado aí nos últimos meses, certo? Ser considerado doador de sangue. E aí também o prazo para envio até o dia 8/8, certo? Você tem que enviar essa documentação se você não tiver aí a condição de arcar com o preço. Cuidado, porque aqui as mesmas instruções, né? Tem que ser documentos reais. Se você apresenta qualquer coisa que seja falsa, gente, depois você responde por falsidade ideológica. Então isso te dá problema, inclusive, nos concursos futuros, tá? Então, sempre mandar via internet, né? Aí você vai ter que digitalizar esses documentos, tem o formato em PDF, até o máximo de 15 megas, né? Então, é preciso seguir rigorosamente essas regras para você poder participar dessas isenções. Solicitação de atendimento especial é para as pessoas com deficiência, se você precisa de uma prova ampliada, se você precisa de um ledor, se você precisa de alguma condição especial, também você tem que encaminhar para a instituição que vai realizar o concurso, né? O núcleo da Universidade Federal do Paraná, para poder, para que eles possam providenciar essas condições para você. Gestante, lactante, também a mesma coisa. Então, a mãe que tiver, ela tem que preencher o formulário e enviar até o dia 12/9, tá? De formato legível, PDF, as mesmas instruções dos outros, tamanho 15 MB. Por quê? A banca poder autorizar chegar uma outra pessoa que vai ficar num lugar separado, onde vai ficar cuidando da criança, e a mãe vai ter que ir lá, né, amamentar, certo? Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata, tá? Então, aquele tempo de amamentação não será reposto, não vai ter a mais. Demais situações de atendimento especial na prova também deve ser escrita, né, e falada antes, tá? Não é no dia, senão você, eu uso um aparelho, eu uso tal coisa, tudo que for diferente, gente, você tem que antes informar a banca para não ter nenhum problema, tá? Não ter nenhum problema e for tudo certo, tá? Comprovante de ensalamento, né? Então, para cada uma das etapas será disponibilizado, né, para a prova de conhecimentos no dia 21/11 e para a prova de desenvolvimento didático em data a ser divulgada. Então, essa ainda não tem data, tá? Então, dia 21/11, a prova de conhecimentos, né? E aí vai estar o indicado, né, o local, o horário e a realização de cada uma das provas, tá? É responsabilidade exclusiva do candidato a identificação do seu local de prova e etapas, tá?
Então, como que vai ser a prova, né? Isso é importante. 3 etapas, olha aqui. Prova de conhecimentos de caráter classificatório e eliminatório, essa fase elimina, né? A prova de desenvolvimento didático de caráter eliminatório também elimina, e a prova de títulos, que é exclusivamente classificatória. A prova tem no máximo 80 pontos, a de conhecimentos, certo? E aí quantas questões? 40. Língua portuguesa, 10. Raciocínio matemático, 5. Noções de informática, 3. Legislação, 5. Conhecimentos específicos, 17. Pontos por questão, 2 pontos, né? Então, o valor não é diferente de cada questão, não tem peso aí nesse caso, total de 80 pontos. A prova vai ser realizada no dia 27/11/2022, na bela cidade de Curitiba, né, que eu já conheço, já tive a oportunidade de ir algumas vezes a Curitiba, e a prova será de manhã, às 9 horas, duração de 3 horas. Portão vai ser aberto às 8 até às 8h30, tá? Então, muita atenção nisso. Documento que você deve levar, sempre um documento com foto, certo? Aqui tem uma relação de documentos. Eu sempre falo para levar a carteira de identidade ou a carteira de habilitação com foto, são os mais comuns, né? Carteira de trabalho serve, dá uma olhada se ela não está vencida, né, e tal. Material, lápis, né, apontador, caneta, transparente, escrita grossa, né? Então, vai ter que apresentar lá o comprovante, inscrição, o documento com foto, né? Esse comprovante é o comprovante de inscrição, tá, gente? Aqui uso um termo diferente, mas é isso. Lápis, apontador, caneta, escrita grossa, qualquer tipo de informação, certo? Então, tranquilo, né? Sempre procurar levar as coisas em frascos. Se você vai levar água, transparentes, é sempre bom, tá? Porque às vezes caneta também, aquelas de tubo transparente, sempre melhor para não ter nenhum problema, gente, nenhum problema, né? Não é permitido ao candidato qualquer equipamento eletrônico, né? O uso de réguas de cálculo, lapiseira, qualquer outro material de consulta, boné, gorro, fone de ouvido, protetor auricular, né? Eu já fiz muitos concursos e aí tem sempre um candidato que fala: eu gosto de usar protetor auricular por causa do barulho. Não pode, gente. Porque às vezes a gente se depara lá com o vizinho que ligou o som do lado da escola, né? Faz parte do desafio, gente. Manter relógio, né, aparelho eletrônico, qualquer coisa não pode, tá? E não pode emprestar materiais para outros candidatos. Cada um deve trazer seu material. Aliás, eu sempre aconselho um dia antes. O seu estojo está pronto, o seu documento está separado, você já sabe onde é a prova, você já sabe o ônibus que vai tomar, o caminho que vai percorrer, se você vai de carro, né? É sempre importante você estar atento a isso. Celular, gente, é um problema, né? Acaba eliminando o candidato por conta de deixar alarme ligado, né? É sempre bom você tirar até a bateria do celular. Eu não consigo tirar a bateria do meu celular. Não tem problema. Então, se você puder nem levar o celular, melhor ainda, tá? É sempre bom evitar essas coisas que te deixam tensos, às vezes, na prova. Será que eu desliguei o alarme ou não desliguei? Aí você fica preocupado e isso vai te atrapalhar na prova, tá? Então, muita tranquilidade, tudo que você puder fazer para te deixar tranquilo é bom. Preenchimento do cartão resposta, né? É uma das coisas que eu mais vejo as pessoas falarem. Na hora de passar para o gabarito, era para passar em tal questão, eu passei tal, errei, né? Gente, tirando as pessoas que dão essa desculpa, né? Porque não foram bem e tal, eu sempre marca lápis, bem fraquinho assim, né? Confere, porque se às vezes uma questão representa a sua aprovação, a sua reprovação. Então você tem que ter muito cuidado. A prova, você tem que estar muito focado ali na hora de preencher. Não cometer erro de bobeira, tá? Por quê? Eles não trocam o cartão. Errei o cartão. Não tem troca, tá? Então é importante você fazer isso.
né? Olha aqui, receberão, a critério do NCE, UFPR, NC, né? Receberão julgamento nulo ou zero as provas nas quais o cartão resposta não tiver sido preenchido conforme as instruções nele contidas, né? E aí você não pode usar borracha, corretivo, porque vai rasgar lá o negócio, aí vai dar problema, vai anular o cartão. Por isso que eu falo, faz uma marquinha de lápis bem levinha assim, aquela que você apaga tranquilamente, e depois você confere e passa a caneta para fazer a inscrição. Gabarito provisório vai sair no dia 28, né, a partir do meio-dia, e aí é a partir dele que você vai poder fazer os recursos para a prova. Eu não concordo com isso aqui e tal, né? E aí tem os recursos aqui, as datas do recurso, do dia 28, né, até o dia 30, é sempre um período aí de 2 dias, e o resultado dos recursos no dia 6/1, né, de 2023 no site oficial, certo? A resposta do recurso ficará disponível até o dia 6/2 de 2023. Se qualquer recurso for julgado procedente, será emitido um novo gabarito. Caso alguma questão seja anulada, a pontuação que lhe é correspondente será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. Gente, quando altera o gabarito, altera para todo mundo. Se anula a questão, anula para todo mundo. Eu não fiz recurso, não tem problema, né? Vai valer esse ponto para todos os candidatos. Lembrando que os recursos devem ser sempre do ponto de vista educado, formal, nunca xingando, nunca ofendendo, porque senão o seu recurso nem é analisado. Não caberá recurso contra o gabarito oficial e definitivo. Depois disso, não tem mais recurso, tá? Depois do gabarito oficial e definitivo, não será, né, não terá recurso. Com exceção dos recursos previstos, não se concederá revisão de provas, recontagem de pontos, segunda chamada ou vista de prova devido às características do concurso. Aqui são informações, né, do procedimento de leitura do cartão de ótica, né? Então eu sempre preencher corretamente, porque como é uma questão eletrônica ali, se você preencher fraco, ele não vai ler, né? Então é importante você ter isso, né? Então, aqui, ó, será publicado o processamento da leitura do cartão óptico no site oficial, o qual ficará disponível para acesso até o dia 14/12, né? Você vai ver lá o seu cartãozinho que você preencheu, tá? Serão classificados para a prova de desenvolvimento didático os candidatos que alcançarem no mínimo 50% do total das questões válidas da prova de conhecimentos. Cumulativamente, no item anterior, a lista dos candidatos para a prova de desenvolvimento didático será elaborada seguindo a ordem decrescente das notas. Então, quantos candidatos serão chamados? 2.500. 125 das pessoas com deficiência e 250 da população negra e indígenas, tá? Então, são aqueles que vão fazer a prova didática, aqueles que vão passar para a próxima fase, vamos dizer assim, para ficar mais fácil, né? 2.500 candidatos da ampla concorrência, mais 125 da pessoa com deficiência e mais 250 da população negra e povos indígenas. E os demais, Fábio? Os demais estão fora, né? Os demais estão fora. Considerando a lista de ampla concorrência, somente serão classificados para a prova os 2.500 candidatos classificados com as maiores notas da prova de conhecimentos, desde que alcancem 50% de acerto no total das questões válidas da prova de conhecimento. Havendo notas idênticas na posição de 2.500, todos esses candidatos, né, que estiverem empatados vão participar da prova de desenvolvimento didático. Então, pode ser mais? Pode, porque se tiver muito empate ali, vai todo mundo. Até a mesma coisa para as pessoas com deficiência e também para as pessoas negras e povos indígenas, né? Quem tiver empatado lá no 125 ou no 250, também, né? Desculpa, 250 do povos negros, tá? Prova de desenvolvimento didático. Eita, essa aqui, né?
A prova de desenvolvimento didático consistirá de aula prática com duração de 15 minutos, mais 5 minutos de avaliação pela comissão examinadora, sem a presença do candidato, totalizando 20 minutos. Por isso que demora, né? São 2.500, é bastante gente aí. Então, é um processo um tanto demorado, né? Cada aula 5 minutos, né? Vai ter várias bancas aí para analisar, certo? A aula prática deverá ser preparada de acordo com isso aqui, ó, resolução 5, né? Que é as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, o parecer 20 de 2009, né? Também das diretrizes curriculares para a educação infantil, a Base Nacional Comum Curricular, que é a parte da etapa da educação infantil, o currículo da educação infantil, diálogos com a BNCC, que é da cidade de Curitiba, né, da capital Curitiba. Diálogos curriculares da educação infantil curitibana, e os princípios éticos, políticos e estéticos, os eixos, as interações e a brincadeira, os direitos, conviver, brincar, participar, explorar, conhecer-se, que está na BNCC, né? E os campos de experiência, né? Super BNCC, aqui o eu, o outro, nós, corpo, gestos, movimentos, traço, som, cores e formas, escuta, fala, pensamento, imaginação, espaço, tempos, quantidades, relações e transformações. Deverão ser apresentadas 2 cópias do plano de aula, conforme o modelo disponível no anexo 6, né? E com igual teor, datada e assinada pelo candidato. A ausência do plano de aula implicará um impedimento de realizar. Se você não levar o plano de aula, já era, né? Critério da prova didática: clareza, definição, coerência, né, na subdivisão do conteúdo, adaptação da abordagem ao público definido no plano de aula, impostação da voz e uso didático das entonações, expressividade corporal e uso didático da movimentação pelo ambiente, seleção e uso apropriados do material didático, explicação clara e adequação de exemplificação e analogias, legibilidade de quadros, imagem e texto, pertinência de estratégia didático-metodológica, uso produtivo do tempo, conformidade ao plano de aula, articulação e progressão das ideias, domínio, conteúdo e ausência de erros conceituais e adequação da linguagem ao conteúdo e ao público, né? A prova será apresentada para a comissão examinadora, compostas por 2 profissionais da área de educação, né? Para a prova, a organização do concurso disponibilizará quadro, giz branco ou pincel para quadro branco e apagador. Outros materiais, né, necessários segundo o plano de aula são de responsabilidade do candidato. No caso da necessidade de materiais que necessitem de tempo para instalação e preparação, esse tempo será descontado dos 15 minutos. Não é permitida a utilização de vídeo e data show, tá? Na prova de desenvolvimento didático, o candidato deve atuar como se estivesse ministrando uma aula para alunos. Durante a prova de desenvolvimento didático, em alguns momentos, o candidato pode fornecer explicações pontuais à comissão acerca do que seria esperado, né? Então, você vai preparar lá uma atividade para os alunos, né? E você, de repente, vai parar e falar, não, isso aqui porque imagino que os alunos farão isso e tal, né? Pode explicar para eles, né? Durante a prova, a comissão não pode ser solicitada a interagir. Você não pode tratar a comissão como criança. Por exemplo, o que você responderia? Não é isso, tá? Então, é como se você estivesse dando aula e imaginando ali que as crianças reagiriam. Então, você pode falar, nesse momento, se uma criança perguntar, né, eu vou explicar assim, tá? Bom, a comissão não fornecerá qualquer indicativo do desempenho, tá? Ela apenas vai assistir sua aula, pode até fazer alguma pontuação, pergunta, tá? Então, aí depois vai sair os resultados. Também tem os recursos, né? Que você pode entrar caso você não seja aprovado, certo?
para aqueles que forem considerados inaptos, né? Muita gente tem medo da prova prática, vamos dizer assim. Gente, é uma aula normal, é só você não fugir dessas linhas que foram dadas lá, né? Tem que seguir a BNCC, tem que seguir as diretrizes curriculares e desenvolver a sua aula, né, tranquilamente. Eu vou levar um cartaz para colar lá no dia? Pode. O que não pode é data show e vídeo, certo? Bom, aí tem os títulos depois, né? Que o que vale para você chegar na prova de título? Você precisa passar por essas duas outras etapas, né? E aí, se você tiver apto, né, na prova de desenvolvimento didático, você entregará seus títulos, que é de doutor, vale um título, valendo 9 pontos, de mestre, né, stricto sensu, mestrado, um título, valendo 7 pontos, e aquelas especializações de 360 horas também vale uma, né, 4 pontos, tá? Eu tenho 2, posso entregar? Não, o edital diz que máximo é um título. E aí sim, aqui você vai enviar, né, por via de correio, né, o documento via SEDEX, tá? Para a banca, né? Mas isso após você passar pela prova prática, vamos dizer assim, né? Eu gosto de chamar de prova prática, prova didática, né? Então, sempre importante, os documentos têm que ser, se for de doutorado e mestrado pelo MEC, especialização também, todos têm que ser reconhecidos pelo MEC. E aí o resultado final, né? Caso haja empate, prevalece o Estatuto do Idoso, quem tem mais de 60 anos pula na frente, se tiver empatado, que depois questões de conhecimento específico, língua portuguesa, raciocínio lógico, legislação, noções de informática, títulos e nesta ordem, tá? Então, sempre o Estatuto do Idoso. Homologação do concurso é quando termina todas as fases, tudo, todas as provas, todos os recursos, aí a prefeitura pode homologar. Aí começa o processo de heteroidentificação para verificar se quem disse que era negro ou pardo realmente é negro ou pardo, né? Como está aqui, tá? Candidato negro ou pardo. E aí a mesma coisa com os povos indígenas, e aí aqui explica o processo de heteroidentificação, né? Que é uma comissão ali que vai analisar aquela autodeclaração, certo? E aí vai seguir as normas aí dos processos federais, né, de heteroidentificação, ok? Então, é um processo, né, que vai aí, essa comissão vai definir que sim, que não, certo? Convocação para entrega da documentação, isso é após que você passou, né, você já está ali felizão, porque já passou em tudo, aí são os documentos necessários, né, que você vai ter para ser efetivada. Aí é uma série de documentos, né? Carteira de identidade, CPF, a vacinação, né? Eu estou dizendo isso porque tem gente que fala, eu não me vacino e tal. Aqui existe a exigência, né? Então, se você não cumprir a exigência, você não pode entrar no concurso, na prefeitura, tá? Então, muito importante isso. Aí a comprovação da escolaridade, né, através dos diplomas e tal, que você tem que ter. Depois tem os exames médicos aqui, né, para ver se você está numa condição física e emocional para entrar, né. Tem o exame aqui de saúde e de medicina ocupacional, todas as etapas aqui para você poder entrar na prefeitura. E também isso aqui pode te habilitar ou inabilitar. Se você não tiver com a saúde física, mental, não, você pode ser considerado inapto e aí você depois pode fazer o recurso, né? Nomeação e posse, que aqui também já é aquela situação que você já passou por tudo aqui e aí você vai para o estágio probatório, certo? Disposições finais aqui, lembrando, né, que tem essa exigência da vacinação para você entrar na prefeitura, então é importante você estar atento a isso.
Aqui são as atribuições do cargo, o que faz o professor de educação infantil. Trabalha com crianças de 0 a 5 anos em todos os seus aspectos, físico, psicológico, intelectual, social, né? Então, vai para o Centro de Educação Infantil, CEMEI, certo? Então, você pode trabalhar aí, tanto em creche quanto na pré-escola, vai depender muito da sua escolha, né? Os requisitos necessários físicos aqui, tá? Porque você tem que postura física, né? Você vai trabalhar com criança pequena, vai ter que carregar, pegar, levanta, ergue, né? Põe no colo, dá banho, enfim. Psicológicos, né? Também os requisitos, atenção, porque trabalhar com criança requer isso, memória, raciocínio lógico, organização, iniciativa, empatia, controle emocional, tudo aquilo que uma pessoa que vai trabalhar com crianças tem que ter. Disponibilidade afetiva, tá? A questão do afeto é importante em todas as fases da educação, mas na educação infantil ela é extremamente necessária, né? Eu só vou lá, faço o meu trabalho. Não é assim, gente. A gente não está produzindo carro, não está produzindo sanduíche, né? Até sanduíche tem que produzir com amor, né? Senão não tem gosto. Mas a gente não está fazendo algo mecânico, a gente está trabalhando com seres humanos. Então a questão do amor, do afeto, né, tem tudo a ver com o cognitivo e não dá para fugir disso. Conteúdo programático, né? Então aqui a gente tem professor de educação infantil, questões de língua portuguesa, que você vai encontrar aí uma trilha no Já Passei para fazer isso. Então, língua portuguesa, averiguar a quantidade, se você sabe interpretar um texto, se você sabe reconhecer o ponto de vista, enfim, tudo aquilo que domínio de padrão de escrita, concordância, regência, ortografia, então todas as questões de língua portuguesa, raciocínio matemático também, né? Regra de 3, equação do primeiro grau, área, volume, capacidade, cálculo da média, leitura, interpretação de dados, gráficos, contagem, porcentagem, também aqui bem enxuto. Conceito de informática, né? Então, se você sabe mexer com Windows 7, 8 ou 10, noções de Word, noções de Excel, noções de funcionamento de computador, tá? Rede de segurança, você tem que também ter essas informações. E legislações, Lei Orgânica do Município de Curitiba e a Lei 1656 de 1958, que é o Estatuto dos Funcionários. E aqui os conhecimentos específicos, o ECA, certo? O ECA, a LDB, né? A LDB, aí vários artigos aqui da LDB. O bom é que trouxe os artigos, né? Trouxe os artigos aqui também. No ECA trouxe os capítulos. A Lei Federal, tá? A inclusão da pessoa com deficiência. A Resolução 5, né? O Parecer 20, tá? A Base Nacional Comum Curricular, que está caindo bastante. O decreto municipal, aqui legislações municipais, certo? Cargo de professor, essas aulas provavelmente serei eu, né? Currículo da educação infantil, aí os princípios éticos, estéticos e tal, né? Porque eu sempre acabo focando nas legislações locais, eu tenho atuado bastante nessa área. Então, aqui a autodeclaração, né, do candidato, a declaração de candidato indígena e a declaração de pertencimento étnico-racial, certo? Caso, por exemplo, a pessoa seja de alguma população quilombola, enfim, indígena, né, também. Aqui o plano de aula, né, que você vai ter que preparar, certo? Procedimentos metodológicos, a avaliação, como que você vai fazer isso. E aqui o requerimento para participação da prova de títulos, tudo isso, é claro, você tem que passar no concurso, né? Então, o anexo de termo de desistência, né? Desistência do certame, se você for classificado e depois desistir por algum motivo, né? Pode acontecer. Termo de solicitação de final de lista, né? Então, aqui são... eu preciso explicar isso aqui, isso já aconteceu comigo uma vez. Eu fui chamado para um concurso
mas eu não podia assumir naquele momento, porque eu já estava com outros concursos. Mas eu também não queria desistir. Aí, na cidade, aí Curitiba também tem o termo de solicitação de final de lista. Naquele momento eu não posso assumir, eu peço para ser jogado lá para o final, né? E aconteceu de me chamar de novo, tá? E aí eu fui chamado. Aí naquele momento, opa, porque no momento que eu fui escolher não tinha o horário que eu precisava. E aí eu pedi para ir lá a gente chama congelar, né? Fiquei congelado lá na lista. Aí quando precisou de novo, aí me chamou. Aí depois na segunda vez não pode fazer isso de novo. Aí você tem que assumir, né? Seja qual for a condição, ou desistir, tá? Então esse se chama termo de solicitação de final de lista. Pô, agora eu estou trabalhando aqui, não posso ir agora para esse emprego, né? Mas não quero desistir também. Aí você fala, ó, me joga para o final lá, o dia que der, né? Aí geralmente chama, tá? Bom, declaração que não possui vínculo público, né? Se você não possuir, obviamente, se você possuir, você vai ter que colocar, né? Declaração de não demissão a bem de serviço público. O que é não demissão? Ah, você foi demitido lá da prefeitura tal por responder um processo administrativo, porque você fez alguma coisa errada e tal, e aí você vai declarar aqui que isso nunca aconteceu com você, tá? Então são as declarações, né? Declaração de não descumprimento da lei municipal, né? Então todas as declarações aqui que você vai ter que fazer, isso muito após, né? Então aqui, ó, as pessoas que forem surpreendidas pichando casas, prédios, muros, sem autorização, ficarão sujeitas, né? A pichação de 5.000, então tem as regras ali locais, né? Que pode te dar, ó, se o infrator tiver mais de 18 anos de idade, além das combinações previstas no caput desse artigo, fique impedido de participar em concursos públicos pelo prazo de 2 anos, né? Então você vai dizer que não fiz nada disso, né? Sou um cidadão do bem, certo? Então, muito legal aqui, espero encontrar vocês lá no Já Passei Educação, tá? É importante você ter a trilha aí do curso para você ir bem e passar uma prova com muitas vagas, então uma grande oportunidade, tá bom? Grande abraço, até a próxima.